Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante. E vamos continuar com a análise do livro O Queijo e os Vermes, do professor, pesquisador e historiador Carlos Ginzburg. E hoje nós já estamos aí no capítulo 12, cujo título Os Livros. Ou seja, os livros que Menóquio teve a oportunidade de ler e que o inspiraram a tecer as ideias com as quais ele compartilhava e instigava, né, as pessoas que conviviam com ele na região de Monte Reale. E hoje nós vamos dar uma olhada qual foram esses livros. Se você chegou aqui de paraquedas, nós temos uma playlist preparada com as aulas anteriores que você pode estar dando uma olhada, maratonando, para entender do que se trata. E para também o vídeo não ficar muito longo. Então, gente, infelizmente, nós não temos a lista completa de livros. Conseguimos aqui listar 11 deles com base nos depoimentos que ele prestou durante o interrogatório ao qual ele foi submetido. Porque no momento da prisão, o vigário-geral mandou que revistassem sua casa e foram encontrados alguns volumes, mas não eram volumes suspeitos ou volumes proibidos. E, portanto, eles não foram inventariados. Tá? Então, durante a revista, encontraram-se esses livros, mas não eram livros perseguidos pela Inquisição, né? Então não estavam naquele index. Então eles não foram colocados lá nos autos. E se isso fosse prestado, se esses livros tivessem sido catalogados, automaticamente eles também teriam sido queimados. Tá? Então podemos reconstruir com uma certa aproximação, um quadro parcial dessa leitura a qual o Menóquio se submeteu, considerando apenas as referências que fez ao assunto durante os interrogatórios. Então os livros seriam o seguinte: em primeiro, a Bíblia em vulgar, a maior parte em letra vermelha, e trata-se de uma edição não identificada. E o Fioretto della Bibbia, ou A Flor da Bíblia, que é uma tradução de uma crônica medieval catalã que misturava fontes diversas, entre as quais, além da própria Bíblia vulgar, naturalmente o Chronicon, de Isidório, o Elucidarium, de Honório de Alton, e um respeitável número de evangelhos apócrifos. Essas obras, que teve grande circulação manuscrita entre os séculos XIV e XV, possuem cerca de 20 edições conhecidas, com vários títulos: Fioretto della Bibbia, Fioretto di tutta della Bibbia, Fioretto Novello, todos reimpressos até meados do século XVI. Observe que tudo em italiano, tá? Então, eram edições que foram reimpressas, foram traduzidas, e por isso o Menóquio, por ser italiano, ele teve acesso a elas. E o Elucidário de Madonna, que pode ser identificado como o Rosário della Gloriosa Virgem Maria, do dominicano Alberto de Castello, também reimpresso muitas vezes no decorrer do século XVI. E o Lucidário de Santi, tradução da bastante difundida Legenda Áurea, de Jacopo de Varagine, organizado por Niccolo Marerni, com o título legendário della Vita de tutti i santi. História de Giudício. Trata-se de um poema anônimo do século XV, em oitavas, que circulava em muitas versões e de tamanho variável. E o Cavalieso Nan de Mantevilla, tradução italiano, reimpressa muitas vezes até o final do século XVI, do famoso livro de viagem, escrito em meados do século XIV e atribuído a um fantasmagórico Sir John Mandeville. Esse livro ele poderia ser, né, um tanto pesado, um tanto sinistro de se ler.
Um livro que se chama Zampolo, na verdade o Sogno de Caravia, impresso em Veneza em 1541. A esses títulos devemos acrescentar os citados durante o segundo processo. Então, esses citados até aqui, até o sétimo, é possível destacá-los com base no depoimento, do primeiro depoimento do primeiro processo, melhor dizendo, e os a partir de agora do segundo processo. E o suplemento de Chronique trata-se da tradução em vulgar da crônica escrita em fins do século XV pelo ermitão bergamasco Jacob Philippe Forest, várias vezes reimpressa, com atualizações até o final do século XVI, que saía com o título Supplementum Supplemente de la Chronique. Lunario ao modo de Itália calculato, composto nella cita de Pesaro de Oec Dottore, Marino Camillo de Leonardis. Também do lunário são conhecidas inúmeras reimpressões, porém não encontrei nenhuma ilustração deles na internet. Isso aí provavelmente não só existe citações dele, talvez não exista um exemplar. E o famoso Decameron de Boccaccio, esse em edição censurada. Censurada, porém não incluída no index. Um livro sem maiores identificações que um dos testemunhos, como vimos, supõe ser o Alcorão. E esse Alcorão, que foi publicado em Veneza em 1547, já em idioma italiano. Mas isso aí seria uma suposição, dado que nos interrogatórios o Menóquio ele mostra ter conhecimento dessa obra. Então, muito provavelmente, ele teve acesso ao Alcorão, não na língua árabe, mas em italiano. Então, dá-se a concluir que já estavam fazendo traduções. Tanto porque os árabes que estavam difundindo o Islã, eles eram comerciantes, então nesse comércio amplo e vasto, eles chegaram até a Itália, e cujo princípio, além do comércio, era a difusão do Islã, então provavelmente seus escritos eles foram traduzidos. Não há impedimento algum, tá? Então, turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões e comentários enviem para nós. Seu like, seu comentário, o seu compartilhamento é de suma importância e principalmente a sua inscrição. Se essas aulas, todo o nosso conjunto, né, o sistema de ensino Monte Carlo, ele já tem um arquivo todo de videoaulas, que já vão aí para muito próximo de 400 videoaulas, então alguma delas com certeza vai te servir na sua jornada acadêmica e estudantil. Então, se assim for, considere-se se tornar inscrito do nosso canal. Isso seria de grande ajuda para que o YouTube entenda as relevâncias dos nossos conteúdos e mantenha o canal ativo aqui na plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.